Olá, boa noite. Hoje, dia 30 de junho de 2026, nosso último encontro, 12º encontro da primeira jornada do diretor formador de 2026. Nesse encontro, nós vamos apresentar e compartilhar as implementações de nossos colegas diretores, falar um pouquinho daquilo que a gente vivenciou durante todo esse nosso momento da primeira jornada, para que a gente também consiga sempre estar avançando, evoluindo, enquanto diretor, enquanto líder de escola, promovendo questões propositivas, fazendo com que a nossa escola sempre melhore a cada momento, e chegando nesse último encontro, né? O que nós podemos realmente construir e deixar marcado na nossa memória é cada um desse momento, né? Que ficará os rastros da nossa caminhada e que também a gente possa lembrar das boas ações que cada um compartilhou neste nosso caminho. Vou colocar o videozinho para vocês e deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Só um minutinho. Aqui. Acho que assim vai ficar melhor. Estão conseguindo Quando ver? iniciamos a primeira jornada, talvez não soubéssemos exatamente onde chegaríamos. Havia expectativas, desafios, perguntas e muitos caminhos ainda a descobrir. Mas seguimos. Passo a passo, construímos algo que foi muito além de encontros e formações. Construímos conexões. Em cada conversa, compartilhamos experiências. Em cada troca, ampliamos nossos olhares. Em cada desafio enfrentado, aprendemos e fortalecemos nossa caminhada, porque ninguém percorre uma jornada sozinho. Ao longo desse caminho, descobrimos que a verdadeira liderança se fortalece quando aprendemos um com o outro. Aprendemos que liderar também é escutar, que ensinar também é aprender, que formar outras lideranças é multiplicar possibilidades. Vivemos momentos de reflexões, de aprendizados, de crescimento. Momentos que deixaram marcas, momentos que transformaram práticas e que fortaleceram ainda mais o nosso compromisso com a aprendizagem dos nossos estudantes. Hoje, ao olhar para trás, percebemos que o mais importante foi o caminho percorrido, os encontros, as aprendizagens, as histórias compartilhadas, as pessoas que caminharam ao nosso lado. Cada passo dado abriu novas possibilidades, cada experiência vivida ampliou nossa visão e renovou a certeza de que vale a pena continuar caminhando juntos. E como toda boa jornada, esta não termina aqui, ela continua. Agora, um novo caminho nos espera. Se você acredita que aprender juntos faz a diferença, se você acredita que liderar é inspirar, e para que toda transformação começa por quem decide dar o próximo passo, então esse convite é para você. Se inscreva na segunda jornada de 2026. Fiquem atentos que a inscrição será em agosto. Esperamos você para continuar escrevendo essa história. Juntos! Esses são os nossos tutores do DAP. É eles que pensam o material, é eles que constroem esse material para que a gente possa estar compartilhando com vocês, elaborando, pensando o dia a dia das nossas escolas. Quem teve o privilégio de conhecê-los pessoalmente
em Foz do Iguaçu, eles realmente tratam daquilo que é a nossa escola, o chão da escola, para que a gente possa sempre estar buscando, junto com os demais colegas, tudo aquilo que a gente possa construir de diferente nas nossas escolas, sanando nossas dificuldades. É uma equipe maravilhosa, são sempre bem receptivos, buscam informações daquilo que nós apresentamos como dificuldade para eles sempre estar construindo esse material e que possamos compartilhar com vocês. Os nossos objetivos de hoje é avaliar a primeira jornada. E por isso nós pedimos, agora nesse próximo momento, que vocês vão tirar um tempinho, eu já vou mostrar para vocês, de como fazer essa avaliação, tá? Sejam bem realistas, sejam sinceros, porque a avaliação faz com que a gente possa verificar alguns pontos que precisam de melhorias e também os principais pontos que realmente foram algo que fez com que a jornada fosse propositiva e que construísse algo diferente nas nossas escolas e na nossa formação como líder. E também, por fim, socializar a implementação. Ao longo dessa jornada, nós tivemos 12 encontros, que o primeiro foi quando a gente iniciou a nossa formação, o segundo, o pré-conselho, o feedback formativo, o conselho de classe e a evidência da intervenção, família na escola, que é a apresentação que vocês vão fazer da implementação, compartilhamento com os colegas de vocês, e também que é o principal propósito desse ano da Secretaria, é resgatar essa cultura da família estar participando ativamente na escola, com os seus filhos, com os estudantes, com os professores, conhecendo os professores, conhecendo a realidade da escola, para que também a família nos auxilie, sempre buscando o bom direcionamento dos seus filhos e o acompanhamento deles para uma melhor aprendizagem. Recomposição da aprendizagem, a avaliação, a recomposição como percurso e ação, o estudo do BI, qual que é a principal ferramenta que a gente possa buscar as intervenções, as evidências para a nossa escola, que é o BI, gestão colaborativa, a competência do gestor, conversas difíceis, como, quando realizar, de que maneira direcionar a conversa quando apresenta dificuldades, principalmente não promovendo para que o clima escolar se deteriore dentro da escola, sempre fazendo com que esse clima escolar seja ativo, verdadeiro, e que traga benefício para todos, porque onde o ambiente não está bom, com certeza a saúde também ela é prejudicada, o andamento da escola é prejudicada, e tudo isso se transforma não somente em uma engrenagem, e sim em pontos falhos, e que resulta na má condução de todos no processo da aprendizagem. Liderança pedagógica, que aí foi o que a nossa colega Andréia compartilhou conosco, falou do intercâmbio, a prática na escola e tudo aquilo que ela vivenciou no Chile. E hoje o nosso último encontro, o 12º encontro, é a avaliação, avaliação e socialização da implementação. Então, a avaliação dessa jornada, tá? De que maneira isso está sendo realizado, de que maneira que está sendo conduzido, e o processo de avaliação é através desse QR Code, tá? Se vocês não conseguirem através desse QR Code, aí eu vou ver se eu consigo adicionar o link no chat. Mas direciona o celular de vocês, através desse QR Code, para que a gente consiga fazer a avaliação. Vocês terão aproximadamente de 3 a 4 minutinhos, tá? Para que vocês utilizem o mesmo forms. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma cópia disso daqui, para ver se...
Eu consigo sim. Então, eu vou colocar lá no chat para vocês, tá? Para vocês utilizar o link do Forms. Só um minutinho. Vejam se vocês conseguem abrir. Todo mundo conseguiu? Não esqueçam do arroba escola, tá? Professor, eu abri no celular, não tem problema, né? Não. É avaliação e feedback da primeira jornada. É isso, Laís? É isso, ok. Sim? Então, abrem lá o Forms, colocam um e-mail, tá? O nosso é regular 1, né? Vocês é regular 1, sim. E a turma é 15, né? Todo mundo conseguiu acessar? Se alguém não conseguiu, vai avisando. Não esqueça de avaliar para que isso possa contribuir com o processo do aprimoramento, tá? O André, regular 3, você falou? É isso? Não, regular 1. Regular 1, né? Tá, eu entendi 3, falei, será que eu tô louco? Tá bom, tá. Né? Quais foram as percepções, as contribuições, sugestões que vocês podem fornecer, né? Para que a gente possa, na verdade, identificar pontos de fortalecimento, como foi dito antes, realizar os ajustes necessários, né? E contribuir, construir experiências que cada vez sejam mais significativas. É uma forma de construção em conjunto. Será que a França está sem energia, que ela não conseguiu entrar? O professor, hoje eu encontrei a Francis no núcleo, era 5 horas da tarde. E ela mora em Douradina, né? Não Sim. sei se aconteceu alguma coisa, se ela conseguiu chegar. Ah, ela mandou um recadinho agora aqui. Ah, tá. Coitada. Deixa eu ver. Certinho? Estão conseguindo? Ok, Luiz. Muito bem, Girley.
Mais um minutinho. Muito bem, Marisa. Muito bem, Laís. Tá conseguindo, Nair? Eu já enviei. Já enviou? Então tá bom. Veja lá. Tá. Andréia também conseguiu? Greze? Tô terminando. Ótimo, Andréia. Vamos lá. Então vamos continuando enquanto a Greze vai terminando, porque senão a gente não vai conseguir organizar o nosso tempo. Na socialização das implementações, nós não temos um caminho certo daquilo que a gente deve seguir pronto para o engajamento das famílias. A gente tem um caminho, né? E o que existe são escolas que decidiram caminhar por esse caminho ou caminhar por aquele com alguma intencionalidade, né? E que vão proporcionando para frente o que pode ser analisado, fortalecido e ampliado. Cada um vai deixar um legado e que com certeza os próximos caminhos e que será intensificado e que não deixará de existir na escola é sempre ser fortalecido ainda mais a família na escola com encontros e demais aprimoramentos desses encontros para que a família possa participar ativamente da escola, da comunidade escolar. E hoje nós vamos fazer, então, o início do nosso compartilhamento com a Solange, da implementação. Eu posso compartilhar aqui para vocês, vocês vão apresentar e vocês vão mostrando para os colegas tudo aquilo que vocês produziram na implementação, tá bom? Então vamos lá, Solange. Eu vou colocar aqui. Tá conseguindo ver? Sim. Tempo, tá? O tempo, vamos marcar em torno de 8 minutinhos, certo? Certo. Quando fizer um positivozinho assim, é sinal que está próximo do tempo. Combinado nesse sentido? Para não atrapalhar vocês, daí quando fizer o positivo, vocês já vão se direcionando para fazer o fechamento da apresentação, tá bom? Então vamos lá, Solange, 8 minutinhos. Esse aqui foi o primeiro, essa foto foi o primeiro Família na Escola que nós realizamos aqui no colégio, né? Foi o que deu o maior número de pessoas no colégio. Foi bem produtivo. Eu estou bem aqui no meio, né? Meus professores, os pais, os alunos, né? Alguns alunos também que compareceram. Foi feito um café para os pais e aqui nessa mesa vários brindes. Então, como aqui é uma comunidade bem pequena e assim bem carente,
Se você falar que vai ter brinde e que vai ter comida, eles vêm. Os outros não foi assim tão relevante como esse que a gente fez, né? Então, aqui eu escrevi que a participação da família na escola, né? Ela foi bem baixa, né? O primeiro realmente foi o que teve maior número de pessoas, mas assim, a gente percebeu que teve assim um bom entrosamento entre os professores, os funcionários, né? Nós convidamos eles através do WhatsApp, né? E também nas salas de aula, né? E então os pais compareceram assim para participar. Depois os outros não foi tão assim grande a participação, mas a gente percebe assim que a gente tem um distanciamento das famílias, né? Elas acham que elas vêm na escola, que a gente vai falar dos filhos, que a gente vai expor os filhos, então eles não comparecem muito, não. Eles têm medo, né? Mas a gente, aí eu acho que depois disso, eles começaram a perder um pouco do medo, né? De estar vindo na escola, de participar. Então, nós buscamos fazer esse entrosamento entre os estudantes, né, e a participação dos pais, porque a gente teve um pouco, assim, de dificuldade. Então, o primeiro foi sobre a violência contra a mulher, né, a gente fez uma fala, trouxemos a psicóloga aqui na escola, né, foi bem produtivo essa participação. O segundo, Família na Escola, que foi proposto pela CED, né, Juntos pela Aprendizagem. Foram poucos os pais que vieram. Depois nós tivemos um outro, foi do projeto Integrador, que foi dos alunos do primeiro ano, e os alunos fizeram a exposição do prato típico da cultura de Umuarama, né? Então, quem veio e participou vai ganhar depois, em novembro, um convite para participar do Frango na Telha, que é assim um evento da cidade, bem interessante. E aí eles trouxeram todos os tipos de pratos que eles têm que eles já fizeram as festas, né? E daí falaram do que o Rotary Club faz aqui dentro do Parque Jabuticabeira, que é um bairro bem afastado da cidade. Então, eles expuseram aqui o que eles fazem, que a participação, né? Depois nós tivemos o outro, essa foto aí que passou, que foi essa foto aqui é do Frango na Telha, né? Que eles vieram fazer a exposição e conversar com os alunos sobre o que o Rotary faz aqui dentro do Parque Jabuticabeira. Foi bem interessante. Aí depois o nosso quarto, esse aqui também é a foto do Frango na Telha, né, que eles fizeram a implementação, os alunos do primeiro ano, vieram poucos pais, vocês podem ver pelas fotos, nós temos aqui os alunos, né, a grande maioria, mas foram poucos mesmo. Esse daqui foi o da violência contra a mulher, e foi o que deu maior número de pessoas, né? Foi bem produtivo esse daqui, esse também. Aí nós fizemos alguns cartazes, né? Brindes para o pessoal que veio. E nós tivemos o quarto que caiu um dia de chuva. Choveu muito. Esse é a Família na Escola. Esse último aqui que vocês veem aqui, que foi do projeto também do IFA, né? E nós trouxemos o que tem dentro da comunidade, que aqui, esse rapaz que está aqui do meu lado aqui, eles têm um projeto aqui no bairro, que é de música, de dança dos anos 60, 70 e 80. Então, aqui do lado da escola tem um ginásio, que é do bairro, né, que é da prefeitura, e que eles fazem dança, e aí a comunidade toda é convidada a participar, toda segunda-feira. E aí teve exposição também de objetos antigos, e como a comunidade aqui, ela é country, né, nós tivemos aqui alguns peões, né,
que já ganharam concurso, né, que foi o Pirilampo, o nosso aluno aqui que está no meio, Christian, o pai dele também que chama Christian, e já ganharam vários torneios, né? Aqui a nossa aluna que toca berrante, aí foi feito também aqui a exposição das celas, né, do que eles usam, porque eles gostam bastante. Aqui o pessoal é bem country, sabe? E aqui eles gostam de cavalgada. E aqui é o Mudense que faz um projeto aqui no bairro, né, de danças. E aí, como era para fazer na quadra, né? Choveu muito esse dia. Aí nós fizemos dentro da sala de aula, assim, meio apertadinho, mas foi feito. Os professores participaram, os alunos dançaram. Foi bem gostoso, foi bem legal, né? E aí coloquei aqui a ação e reflexão do nosso projeto, né, que é continuar em busca desses pais, né, para evidenciar que a escola não é só cobrança, que os pais também devem participar, né? Tem pais aqui que eles nem olham os cadernos dos alunos, o que os alunos estão fazendo. Eles não têm, assim, um objetivo, porque eles saem cedo, né? Eles só voltam à noite para casa. Então, os filhos ficam com os avós, com os tios, né? Ou fica no projeto Mais Vida, que tem aqui em frente à escola, que é um projeto da igreja. Então, eles não têm, assim, muito acompanhamento dos filhos, não. O que os filhos estão produzindo na escola, o que estão aprendendo. E aí, eles têm um pouco de receio quando a gente chama, que a gente vai estar só fazendo cobrança, né? E o que não é verdade, né? Acho que é isso, professor. Aí nós vamos continuar, né? Fazendo as parcerias e aprimorando a mobilização de estar trazendo esses pais para dentro da escola. Tá fechado o seu microfone. Tá bem bacana, tu escreveu tudo bem certinho, de acordo com o que estava o roteiro, tá? Não pare de fazer e continuar fazendo com que a família, isso é um hábito, né? Se fazer presente na escola, e é exatamente aquilo que você colocou, não é somente para ter as cobranças, é para mostrar também algo propositivo para eles daquilo que está sendo elaborado e conduzido nas escolas, para que eles também vejam a importância da escola na vida dos filhos dele e esse acompanhamento que se faz necessário. Muito bem. Continuando. Próxima, Laís, pode ser? Sim, pode ser. Tudo bem, Laís, eu já vou colocar aqui. Ok. Boa noite, colegas. Vou estar apresentando, então, minha implementação agora. Travou a minha imagem aí para vocês também? Eu não sei. Mas pode continuar, tranquila. Não sei o que está acontecendo com a minha câmera aqui. Aí, voltou. Não, tudo certo. Então, na minha implementação, não teve assim, nada de muito além, nada de muito diferente do que a gente já está acostumado a realizar na escola, periodicamente. Para essa implementação, foi informado aos pais por meio de convite, que nós mandamos pelos alunos, por convite no WhatsApp também, no grupo de pais, e a identificação do desafio. Na nossa escola, não tem assim muito problema com relação à presença dos pais. Sempre que solicitado pela escola, eles estão lá. É um ou outro assim que acaba não indo, mas sempre avisa, tem um porquê, tem um motivo. Não temos muito problema com relação a isso. Quando é solicitado, né? Assim, fora de reuniões e eventos, geralmente eles não vão muito lá. Até porque, por ser uma escola de campo, eles moram, assim, bem retirados da escola, né? A maioria deles. Então, para alguns torna-se bem difícil o acesso até lá. O que foi o desafio? Na verdade, nós percebemos na escola que, na medida que os alunos vão crescendo, eles vão ficando maiorzinho, os pais meio que deixam de acompanhar, né? Apesar de ir em reuniões e tudo mais, mas, assim, aquela questão de cobrar em casa, de cobrar estudo, tem prova, tem tarefa, os pais meio que deixam por conta deles. E a nossa escola só tem ensino fundamental, não temos o ensino médio.
Então, no ensino médio ainda deve ser mais ainda, né? Mas assim, no 8º e 9º ano da nossa escola, a gente já percebe isso, que os pais meio que deixam por conta deles, né? Então, esse foi o nosso desafio. Pode passar, professor. Depois do planejamento, nós fizemos, então, uma reunião, a gente planejou fazer uma reunião, normalmente, com a participação dos pais e alunos junto, professores e tudo mais, para falarmos sobre disciplina, sobre a questão das notas, entrega de boletins do primeiro trimestre, entrega de certificados também, que tínhamos certificados das plataformas que eles realizaram. Então, como uma forma de premiação também, né, uma forma de incentivá-los a continuar. Depois disso, teve um lanche, onde todo mundo ali comeu junto, e foi um momento bem bacana de interação, porque naquele momento ali eu percebi, assim, de forma geral, em que os pais conversaram com os professores, os alunos, né, junto e tal. Então, foi um momento bem bacana. Após esse café, esse lanche que tivemos, nós fizemos um momento esportivo. Eu sou formada em educação física, eu não consigo me desligar do esporte, então eu pensei assim, por que não fazer os pais junto com os alunos em uma competição esportiva? E aí a gente colocou mães para jogar com as suas filhas queimada e os pais para jogar com os seus filhos o futebol, que é uma coisa que ali os nossos, pelo menos, ali amam. É difícil, um ou outro que não gosta de esporte. Eles gostam de vôlei. Então, a gente colocou os pais para jogar junto com os seus filhos. E foi um momento também bem interessante, bem bacana, porque, ao meu ver, assim, eles se divertiram, eles interagiram. Teve os que ficaram tristes por ter perdido, mas, enfim, isso é coisa normal do esporte, né? Nas minhas fotos ali ficou bem pobre de evidências, porque eu tinha muito costume de tirar fotos de tudo, fotografar os alunos, os trabalhos, os murais, e postar, né, no Instagram da escola, e no meu também. Mas depois dessa nova lei do ECA Digital, eu acabei assim, meio que perdendo o costume de tirar fotos, então eu acabei não tirando foto do esporte, eu estava envolvida ali, né, com tudo, e acabei não tirando fotos. Mas o que eu coloquei ali é da reunião, dos alunos recebendo certificado e tudo mais, foi o que eu tinha de evidências ali. Mas, de forma geral, eu acredito, assim, que foi um momento bem bacana. Levamos ali foi uma tarde toda, para falar a verdade. Entre reunião, entrega de boletim, entrega de certificado, o momento do lanche e a parte, né, ali do esporte, a gente fez isso numa tarde toda. E como ação e reflexão, depois até mesmo eu recebi alguns feedbacks, assim, dos pais. Nossa, foi interessante, eu estava enferrujado, fazia tempo que eu não jogava, enfim, descobri que dava para voltar a jogar. Teve alguns professores novos também esse ano, que foram trocados, então foi um momento de eles interagir um pouco com os professores novos também da escola, conhecer, perguntar sobre o seu filho, sobre nota, disciplina e tudo mais. E eu acredito que faremos mais vezes. Foi uma coisa assim que deu certo e podemos fazer mais vezes, com mais, talvez mais ênfase em algum determinado ponto, não sei, mas acredito que faremos novamente. É isso. Muito bem. É não desistir, né? Fazer os encaminhamentos e sempre tentando trazer mais ainda as famílias próximo da escola. Por mais que muitas vezes as famílias não se fazem presente, os próprios filhos começam a cobrar os pais, porque só você não foi, por que você não estava presente, estava legal, ainda mais uma atividade que requer o engajamento tanto do pai com o filho, uma atividade esportiva ou algo nesse sentido. E isso vai tendo a cobrança dos filhos em casa para que haja participação. Muito bem, Laís. Parabéns pela apresentação também. Próxima a apresentar a Greze. Você quer que eu compartilhe? Já está prontinho aqui, Greze? Pode compartilhar, professor, fazendo um favor. Deixa eu só ajeitar aqui. Está na mão, Greze. Olá, pessoal. Eu sou a professora Graziele,
sou diretora do Colégio Estadual do Campo de Ourilândia, e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa implementação aqui do Colégio Estadual de Ourilândia. Lembrando que o Colégio Estadual de Ourilândia, ele está situado a 15, quase 16 quilômetros de Barbosa Ferraz, é uma escola do campo, uma escola assim bem pequena, mas com muitas joias raras. Então, eu vou apresentar para vocês as nossas implementações. Nós vamos iniciar esse ano lá no nosso formadores, lá em Foz, foi falado dessa família na escola. Aqui, essa família na escola não deixou de existir, porque por ser um lugar pequeno, onde as pessoas ainda tratam-se muito de compadre, comadre, bem da roça, bem interior, até meu jeito de falar puxa um pouco a mais o R, isso não deixou de existir. Então, todos os eventos que tem na escola, a comunidade sempre participa. Essa comunidade ainda é uma comunidade onde as crianças ainda trazem mexerica para a escola, para dar para o professor. Se tiver lá uma galinha lá, eles fazem, pessoal, você gosta? Traz também. Então, a gente ainda vive na roça, digamos assim. E nós tivemos daí a implementação, a nossa primeira foi a entrega de material no começo do ano, aí depois a entrega de uniformes, e também nós tivemos um momento muito significativo aqui, que foi a segurança dentro do distrito. Foi uma parceria feita com o Rotary, essa parceria veio a delegada, está falando, essa foto aí que revela isso que eu estou falando agora, essa aqui, que veio a delegada, está falando com uma comunidade, foi uma palestra, e ela falou alguns pontos muito importantes. Por ser um lugar que não tem muito, assim, policiais, às vezes as pessoas acabam, não aqui na escola não tem esse problema, mas na comunidade tem a depredação, ginásio, às vezes é arriscado, os aparelhos lá da academia do idoso, tem alguns que estão quebrados e foram quebrados pela comunidade. Então, ela veio para estar falando e conscientizando sobre o patrimônio público, a agressão sobre o patrimônio público, falou sobre a violência doméstica, foi, assim, um trabalho muito bacana. A nossa amiga aí já comentou que sempre quando faz alguma coisa na escola, a gente geralmente faz alguma alimentação, né? Então, aqui também teve essa alimentação. Nesse dia dessa palestra, a gente serviu a vaca atolada, o Rotary ajudou um pouco, a escola também ajudou um pouco, a comunidade um pouco, e deu tudo certo. Então, faz com que o nosso clima escolar seja bem agradável. Aí nós tivemos também o Dia das Mães, que Dia das Mães na escola, foram várias apresentações dos alunos, os alunos mesmo com vergonha conseguem fazer, e assim, eu acredito que quando a mãe ou o pai vê um filho, aqui vem o pai, a mãe, o cachorro, o periquito, todo mundo nesses dias, quando vê alguma apresentação que é feita pelo filho, aquece o coração, e essa parte de aquecer o coração, eu acho que a escola, ela é responsável também por isso, cultivar esses laços afetivos, fazendo apresentações. Nós sabemos que apresentar não é fácil, tem pessoas que possuem oratório, que conseguem se sair bem, mas não são todos, né? Tem muita vergonha. E você vê seu filho cantando, você vê seu filho atuando, é muito bom. E assim, a gente trabalha para isso, para continuar tendo isso dentro da escola. Esse aí foi um dia da Páscoa, que eu coloquei aí, que eu achei bacana a foto, como não pode ter mais foto de aluno, eu coloquei daí da mesa, que a gente fez, a entrega pelos kits, né, entrega dos kits escolares. Não estou aqui para puxar saco de governão, mas os kits esse ano veio bem bacana, assim, bem proveitoso. Aqui é uma comunidade carente, então muitas coisas que veio no kit os alunos geralmente não compram, então foi bem bacana. E eu não poderia deixar de falar, né, do nosso Ganhando o Mundo, que foi para a Austrália, aí foi o dia da implementação dele, nós fizemos aberto à comunidade, foi assim, bem bacana. Não vieram muitos pais, porque foi de dia, mas a mãe veio e viu o filho apresentando, falando lá da Austrália, como foi
a estadia dele lá, assim, é muito legal, é muito bacana. Então, são algumas coisas que acontecem dentro da escola. Eu acredito que, por mais que a gente tenha tanta tecnologia, tantas evoluções dentro da escola, a gente não pode deixar morrer esse lado afetivo, esse lado de estar passando o sentimento, de estar passando a importância da escola, porque tem coisa que é só na escola. E eu acredito que essa parte, assim, de apresentações, de colocar, expor trabalho, agora nós temos, eu não consegui ainda concluir o trabalho, mas nós temos aí um projeto muito bacana com as IFAs, que faz toda aquela sala lá. Eu não sei, as escolas grandes eu acredito que todas têm, mas para nós é novidade. Então, os pais vêm e falam assim, nossa, que legal, olha o jeito que estava, o jeito que está. Isso é muito bacana. E eu vejo, assim, que os professores também ficam alegres de ver o reconhecimento do seu trabalho. E, em contrapartida, também os alunos. E eu acho, assim, que tudo que a gente faz na escola tem um significado e tem uma razão de ser. E enquanto nós que somos diretores acreditar que a gente pode transformar, que a gente pode fazer diferente, eu acredito na educação. E é por isso que eu estou aqui. E, assim, quero aí falar do nosso professor, que eu me identifico muito com ele. Não é puxando seu saco não, tá, professor? Mas eu identifico muito e valorizo muito essas formações com essa troca de experiência. Esse agora, o professor, já trabalhei com eles, outros encontros. Eu consegui, professor, fazer tudo dentro dos encontros, não deixei para outro dia. Então, eu acredito que a minha gestão de tempo não estou 10, mas o 9,9 estou chegando aí, hein? Daqui uns dias eu estou 10. Muito obrigada a todos. Obrigada aí por me ouvirem. Não sei se eu falei muito blá, 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 mas eu sou a Grisiele de Ourilândia. Então, eu acredito, não é à toa que é Ourilândia de ouro, então eu acredito que a educação é uma grande riqueza que a gente deixa um legado muito grande para os nossos alunos e para as famílias também. 100, Grezi. 100. Parabéns, tá? Tu contou a realidade da tua escola. E é isso que a gente precisa, tá? E também a minha escola se identifica pelo aquilo que você falou em algo assim que a gente constrói. Eu vou falar bem no finalzinho da minha escola o que a gente fez. Mas esse resgate da família na escola tem que também ter esses momentos afetivos. E isso depois eu vou comentar também. E é isso que a gente precisa. O pai está próximo do filho, saber o filho que o pai está lá para apoiar, para olhar, para conduzir, para estar junto. E isso que é o importante, né? Tanto o pai como a mãe. Vamos lá, Girley. Parabéns pela apresentação também, Grezi. Bora lá, então. Tá, vamos lá. Pessoal, então, começamos aí a nossa implementação, final da nossa jornada. Foi uma jornada top aí, já agradecendo e parabenizando o André. Adorei todos os nossos amigos aí, conhecemos várias pessoas novas aí, alguns eu já conhecia, né? Aí tivemos vários amigos novos aí. Nossa especial amiga, que é a Lair, né? A Nair ali, quando eu encontrar a Andréia lá no curso, eu vou tirar uma foto junto com a Andréia para mandar para a Nair. Porque a Nair ficou marcada, né? Obrigada, querido. A Nair está marcada. Então, pessoal, aqui a foto da minha escola, é uma escola bem antiga aqui, é uma escola em dualidade, é o que a gente mais sofre aqui no município, essa questão de dualidade. Eu tenho muitos alunos que são da zona rural, tá? Então, um dos principais desafios aqui que nós temos no nosso colégio, aqui, o principal desafio que nós temos é a questão da presença dos pais, da família na escola. Então, nós temos muita dificuldade aqui de trazer as famílias na escola e começamos aí com as ideias da mesma forma que todas as outras escolas, realizando alguns eventos para estar trazendo. E nesse ano nós pegamos pesado, tá? Esse ano nós pegamos muito pesado aí para trazer as famílias para a escola, falando, vamos trabalhar para trazer mesmo. Então, nós já realizamos 3 reuniões aí, nós estamos no mês de junho, fechando junho, já estamos com a próxima já marcada para a semana que vem, mas já foram 3 reuniões, que com o objetivo aí de fortalecer a parceria escola e família,
e ampliar essa participação. O nosso público-alvo aqui são os pais, principalmente os pais dos alunos do interior, porque eles têm mais dificuldade de vir até a escola. E aí, para que a gente consiga trazer eles como forma de acolhimento e incentivo, a gente tem que oferecer o jantar, que é o que vocês todos falaram aí. Então, nós fazemos cardápios variados aqui. A gente faz um trabalho de... O que mais funciona no período de dia de frio é feijoada ou estrogonofe, que são os dois que o pessoal mais gosta. A gente faz ali a mobilização nos convitinhos do grupo do WhatsApp, comunica os alunos, os comunicados impressos ali, manda os alunos avisar para os pais e falar que tem jantar. Aí os alunos também querem vir para a escola junto no dia que tem esse evento, mas a gente procura fazer esse evento mais junto com a família, que nós não temos espaço para tanta gente. Então, graças a Deus, tem dado muito certo, as famílias têm vindo. Nesses momentos que nós estamos trazendo a família na escola, nós não ficamos falando de problemas. Nós trazemos a família na escola e a gente fala só de coisa boa. A apresentação do grupo de alunos faz apresentação para os pais, a gente tem música, tem alguns cantores aqui que vêm, adoram fazer essa apresentação para os pais. Então, está sendo muito legal. Como a Solange falou, nesse último também, acho que as nossas datas quase bateram, estava chovendo muito, e era o dia que nós tínhamos a feijoada ali, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para esse povo chegar aqui? No primeiro nós deu 300 e poucas pessoas, nesse segundo com muita chuva e muita água, o pessoal tinha vindo no primeiro, deu 170 pessoas, então deu muita gente nesse outro que nós fizemos, e aí nós fechamos com o último A Família na Escola, que foi a festa junina, e a família na escola juntos, que daí aluno e comunidade junto, que aí foi top mesmo. Com essa participação da família, nós conseguimos melhorar muito a presença dos nossos alunos na escola, nós conseguimos fazer com que os pais estejam olhando os boletins dos alunos, estejam participando da vida dos alunos, então melhorou muito, que nós temos dificuldade imensa, como todos vocês têm, mas a gente conseguiu melhorar através dessa família na escola, que foi uma ação da CED, mas que funcionou muito para as escolas, né? Então, funcionou muito, tem dado muito certo, e graças a Deus nós estamos colhendo os frutos já agora. Nós conseguimos, semana passada, nós conseguimos bater a primeira vez em que nós chegamos a 95% de frequência na escola, nós não tínhamos atingido 95% esse ano ainda, primeira vez foi na semana passada, e muito fruto dessa importância, porque eu tinha muita dificuldade no noturno, e as famílias do noturno são as que mais vêm nos jantares, porque os alunos estudam naquele turno. E eles estão apertando os alunos para vir para a escola. Ali está a evidência, ali o convitinho que a gente faz. O último, que foi dia 10/6, que foi o dia da chuva ali, que estava caindo o mundo de água ali. Então, o cardápio era feijoada e lotou de gente aqui na escola. Mandamos esse convitinho pelo WhatsApp, nós mandamos esse convitinho impresso na impressora colorida ali, bonitinho para o pessoal. Aí o pessoal chega, a gente dá um bombonzinho para cada um para começar. Também fazemos ali o sorteio de brindes, que eu vi que o pessoal postou ali que faz sorteio de brindes. Essa reunião aqui que o André chegou ali, foi que nós tivemos muita gente na escola. Pode passar, André, a próxima foto, acho que vai pegar um pouquinho mais ali. Aqui para trás está lotado, entendeu? Isso aqui é um pátio da escola, ele encheu o pátio de ponta a ponta. Foi a primeira que nós tivemos, olha lá para vocês verem. Tem gente até lá no final. E tem gente nas duas laterais, então foi muito bom. Do lado de baixo ali está a nossa cantora, que fez uma homenagem para as mães, fez uma homenagem para a mãe dela e fez uma homenagem para as mães no geral. Foi muito bom, foi muito gostoso. E pode ver que ali está a cartelinha do bingo ali, o pessoal marcando bingo, entendeu? Nós fizemos o bingo ali, o pessoal começou a marcar o bingo. Pensa numa coisa que é show, é o bingo. O bingo eles não querem mais ir embora, eles querem ficar na escola até amanhã. Pode passar, André. Pode ir passando. Ali o pessoal comendo estrogonofe ali, o pessoal na hora da alimentação. Essa daqui já é a foto do outro dia que eu falei para vocês, que era o dia de chuva, que estava no começo, e o pessoal foi chegando, nós lotamos o auditório que a gente tem aqui. A gente sempre faz no pátio, nesse dia nós fizemos no auditório, foi muito bom, foi muito legal também. Aqui foi o café, tá? Nós fizemos um café também, que a gente fez da família na escola. Aí eu trazia por turmas, vem as famílias por turma, a gente faz um cafezinho simples, leite, bolo, pãozinho de queijo ali, e as famílias vêm no horário do turno dos alunos ali. A gente tem um grupo reunido ali na parte de baixo, acho que tem mais uma foto com outro grupo, pode passar outra ali, André. Esse café funciona muito bem também, entendeu? Esse café funciona muito, muito bem, o pessoal vem, o pessoal quer participar. Ali de cima já é outra da reunião de pais e entrega de boletins que a gente estava fazendo, e o café também. Fizemos por turma esse daí, pode passar. Aqui nós chegamos os links ali, aqueles links são os links de vídeos que nós vamos montando nos dias.
Da mesma forma que a Laís falou ali, esse novo ECA digital matou a gente, nós não sabemos o que a gente pode fazer, o que a gente pode postar, o que a gente não pode postar. Eu hoje estou fazendo um evento aqui de Maçã do Amor para todos os meus alunos. Hoje nós fizemos 730 Maçã do Amor aqui na escola hoje. Para os alunos, a gente não pode nem postar os alunos bonitinho ali, pegando a Maçã do Amor, mas é um dia que um evento, eu vou passar receita, se alguém quiser fazer na escola, é um dia que não falta nenhum aluno, tá? Você falar que você vai fazer a Maçã do Amor aqui na escola e vai fazer aqui na escola, não falta ninguém, tá todo mundo presente, todo mundo vem, que fica uma beleza. Não precisa abrir, André, os links, pode ficar tranquilo, porque são videozinhos demorados, se você abrir vai demorar um pouco mais. Eu vou passar, só tem mais 1 minuto, pode só jogar no final ali. Então, só para a gente concluir, pessoal, os resultados aí foram muito bons, teve um impacto muito positivo na família e a escola junto. A adesão às reuniões tem sido muito satisfatória, especialmente nos encontros que contam com momentos de integração e acolhimento. Se você falar que você vai falar mal ali, é perigoso o pessoal até ir embora. Então, é muito bom. E o que nós sentimos aí depois dessas reuniões? Maior participação das famílias, melhoria na frequência, aumento dos interesses dos alunos pelas atividades propostas, fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade e maior comprometimento dos responsáveis com o processo de aprendizagem. A gente foi muito, muito legal e foi muito bom. Tem mais algum, André? Não sei se eu acho que não tem mais. Tem. Então, no futuro, nós queremos manter aí a cada 2 meses essas reuniões, ampliando esses momentos de diálogos aí, para que a gente consiga estar sempre melhorando a nossa escola. Então, tenho certeza que a cada dia mais a gente vai melhorando, e com o curso do diretor formador que nós tivemos aí, eu aprendi muito com vocês, muita coisa com vocês, com o André, só tenho a agradecer e coloquei muitas coisas em práticas, que a minha agendinha é cheia de coisas que eu anotei aqui. Beleza, André? É isso aí. Show. Fechou, valeu, obrigado. Show. Muito bem, Girlei. Ótimo. O que a gente precisa, na verdade, é exatamente isso. Fazer essa construção em que os pais se sentem bem acolhidos na escola, né? O acolhimento na escola faz com que o pai também sente a confiança, a segurança dos filhos deles estarem na escola, né? E esse conhecimento eles precisam ter a partir do momento que eles se fazem presente na escola. Se você falar, a nossa escola é segura, mas que tipo de segurança? Nossa escola é boa, mas que tipo de escola para ser boa? O pai tem que ter esse conhecimento e esse entendimento. Não adianta nós entendermos se a nossa comunidade e a sociedade que está em torno não entende da mesma maneira que nós enxergamos a escola. E para eles também entenderem, enxergar a escola da mesma maneira com que nós pensamos a escola, eles precisam estar dentro da escola. Só assim eles vão entender o processo. Vamos lá, Luizinha. Parabéns também, Girlei. Oi, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem, professor? Sim, pode falar. Beleza, então, estou sem voz, tem chovido bastante para cá e bastante frio e a gente acaba ficando exposto, né? E eu sou meio fracão, assim, para as intempéries e estou meio rouco, tá bom? Então, peço desculpa aí. Eu acho que isso aí é da festa do... Eu acho que isso aí é da festa do final de semana, Fernando. Da Copa do Mundo, né, professor? Claro. Então, assim, eu fiz a minha implementação focada em uma atividade, né? Eu vi que os demais aí focaram em outras atividades, várias, né? E eu fiz mais focado em um só. Mas já fiz 2 esse ano também. E ressalto que nós temos um calendário interno aqui da nossa instituição. É uma escola de campo, muito parecida com as características que a Laís colocou aí. Nós temos poucos alunos, né? É uma comunidade de assentamento e a família é muito ativa aqui na nossa escola. Então, a gente não tem problema de
de não participação. Muito pelo contrário, a gente tem um problema de uma grande participação. Por que problema, né? Porque já virou uma tradição fazer esses encontros da família na escola. E agora tem se tornado um desafio a questão da gente manter a qualidade dos eventos, né? Quando a gente faz um evento só, é fácil você fazer algo bem feito, né? Bem planejado. Mas quando você faz 3, faz 4 ao longo do ano, acaba sendo um desafio, porque daí você tem que ter um planejamento, né, mais específico com relação à alimentação, com relação aos brindes, né? A gente faz aqui o bingo também, como o Girley citou aí, e são ações que tenho percebido que dá certo. Então, se dá certo, a gente tem que melhorar, né? E manter. Então, o grande desafio nosso aqui é esse, é conseguir os parceiros para doar brinde, para doar prenda, para contribuir na alimentação, enfim. Mas a participação em si da família, ela é muito satisfatória e o resultado, né, é evidente. Acho que dá para passar, né, professor? Então, eu fiz aqui a minha implementação focada no mês da festa junina, né? Então, nós fizemos 2 eventos já, um foi feito em maio, no mês das mães, só que a gente não usa aqui o mãe e pai. A gente faz família, né, na escola, porque hoje em dia existem várias composições e a gente acaba respeitando isso. E, especificamente, essa implementação foi feita baseada na festa junina. Então, fizemos o convite, né, feito pela IA aqui, que a minha esposa ajuda a fazer, porque eu sou meio fraco nessa questão, e convidamos os pais, né, só para reforçar o convite, mas a gente já tem uma conversa no dia a dia aqui da comunidade, e foi divulgado o que queria, né, e no dia do evento, né, lógico que um evento ele tem uma organização prévia, né, e no dia do evento a gente fica apreensivo, porque por mais que a gente saiba que os pais são presentes, a gente fica esperando a presença, né? Começa a dar o horário ali, o povo começa a atrasar, a gente começa a ficar preocupado, aí começa a chegar o povo, a gente começa a ficar preocupado com a questão da quantidade de comida, a questão da organização ali das brincadeiras, a questão dos brindes. Então, são questões que variam de escola para escola, mas eu acho que o objetivo principal é um só, né, que é essa integração entre família e a escola. E para nós aqui tem dado bastante resultado. E a gente usa muito a força dos alunos, a gente coloca eles para produzir, para trabalhar. Por exemplo, essa placa aqui foi uma aluna que fez. Ela levou para casa, usando os seus materiais, pegou alguns recursos da escola, mas ela que construiu a placa, trouxe, e já é algo que ficou útil para a escola. Então, a gente não precisa todo ano fazer. A gente já tem algo, né, que pode ser adaptado, mas... Professor? Então, nós fizemos a atividade no dia 26, na última sexta-feira, né? Então, foi um dia que eu, particularmente, fiquei nas correrias externas, buscando brinde nas lojas, no comércio, comprando algumas coisas para o lanche, enfim. Então, e aqui dentro da escola, os professores, os alunos do período noturno vieram à tarde para poder organizar as barracas, para organizar o ambiente, né, e deixar tudo preparado para receber os pais. Então, aqui já tem outras imagens, né, relacionadas ali ao evento, a questão do lanche, a gente faz toda uma organização de servimento, as famílias contribuem, cada um traz um pouco para contribuir, de refri, de salgado, de doce, enfim, então faz um compartilhamento, né, de maneira geral. Aqui um pouco das atividades, né, a gente faz ali sorteio de brindes, teve a tradicional quadrilha, aqui tem uma grande participação, o nosso saguão é um saguão razoável, mas assim, tá ficando pequeno o espaço para nossas atividades, mas é um desafio prazeroso isso, né, a gente ter essa grande participação. Observem que tem crianças, que tem jovens, que tem idosos, tem pessoas de todos os tipos, né? E isso representa muito a nossa comunidade, porque é uma escola em dualidade também, e o fato de ser em dualidade, né,
o aluno estuda de manhã, tem um irmão que estuda à tarde, tem um irmão que estuda à noite. Então, no dia do evento, acaba unindo todo esse pessoal. Então, né, por isso o sucesso. E com relação, né, à questão da qualidade do evento, da percepção das famílias, é no dia a dia que a gente vê, né? Sempre nos comentários positivos, né? Cada vez mais participação ativa nas atividades, isso a gente vê que está no caminho certo e é um caminho que tem dado bom resultado. Eu acho que é isso, professor, que eu estou meio fraco de voz hoje. Muito bem, Luiz. É isso daí. É um envolvimento diferente, você focou apenas em uma ação, né? Lógico que se você quiser implementar e colocar mais uma ação, não tem problema nenhum, mas ficou bacana, você deixou bem claro qual foi o objetivo, o porquê trazer a família para a escola, que é o engajamento, como se sentiu, o compartilhamento da família também na alimentação, ela é importante, porque isso se valoriza também tudo aquilo que está sendo elaborado na escola, e ficou bem bacana, bonita a ornamentação, onde que os alunos e os pais participam, e é algo sempre prazeroso. Hoje tem 10, no ano que vem tem 20, no outro ano tem 30, e assim vai evoluindo constantemente. E quem sabe uma parceria até em dualidade com a escola, para fazer algo tudo junto, porque já que pertence à mesma família, isso é algo que também pode se pensar, né? Bacana, parabéns, continue assim. Andréia, você quer apresentar o seu ou o da Nair, ou depois vou mostrando o da Nair, você vai falando um pouquinho e a Nair vai complementando? Porque vocês fizeram diferente, né? Eu acho que, na verdade, a gente construiu juntas ali esse documento, né? Sim. Porque eu entendi, assim como o Luiz, que a implementação seria um momento que a gente fez pós o início do diretor formador, né? Sim. Então, as outras ações, elas não estão aqui nessa implementação, né? Eu Não tem entendi dessa problema. forma, né? Sim. Porque a secretaria está nesse movimento, né, já Sim. há mais tempo, mas eu entendi que a implementação seria de um momento que a gente fez pensando já, né, que seria apresentado aqui no nosso dia aqui de apresentação, né? Sim. Aí eu posso ir falando, Nair, e daí a gente vai complementando? Então, eu tô pensando nisso, as duas falarem, né? Pode ser, professor? Pode. Pode sim. Tá. Então, essa foi a imagem, né, que a gente escolheu para representar o nosso Colégio Lisímaco, aqui em Curitiba, que é uma imagem ali, uma representação da nossa escola feita, né, por um estudante. Pode passar, professor. E aqui a gente trouxe a questão dos desafios que nós encontramos, né, para falar um pouquinho, um diagnóstico da nossa instituição. Esse ano para a gente é um ano muito importante, porque o Lisímaco está completando 80 anos. Então, todas as ações que nós realizamos, elas, assim, além de trazer a família para a escola, elas têm essa fundamentação também, né, de a gente estar retomando essa questão da identidade da escola com referência aos 80 anos. A nossa comunidade, né, é uma comunidade diferente do que até agora que todos os nossos colegas falaram. Nosso público é um público bem difícil, bem exigente. No ano de 2024, né, quando até eu assumi a direção, que foi depois que eu cheguei, né, para assumir a direção, e houve a destituição de um diretor. Eu falo assim que a comunidade ela foi muito hostil comigo. Foram assim momentos bem complicados, bem difíceis. Então assim, esse contato com a comunidade, né, nesse período eu vejo que hoje existe uma outra relação, né, uma relação assim já diferente, que eles estão acreditando no nosso trabalho, né? E a também, nossa... viu, Andréia? Quando a Andréia assumiu a escola, nós porque essa família na escola, desde quando a Andréia assumiu, ela começou a trabalhar muito isso, tá, gente?
Por quê? Porque ela tinha sido um pouco que largada, assim. Eu fazia reunião, ninguém vinha, entrega de boletim, aparecia uma meia dúzia. E ela começou com eventos. Por isso que quando ela falou ali, vai ser do ano inteiro, porque, né? Ou era um evento, por causa disso mesmo. Que a nossa clientela, ela vem de bairros distantes, que o Água Verde é um bairro de elite, onde está localizado o nosso colégio. Os alunos que frequentam ali é 12% de todo a quantia de alunos que nós temos. O restante vem de bairros como Caiuá, Fazendinha, SIC. E o que acontece com essa clientela? Elas são selecionadas, sim, porque os pais pagam a van, eles saem do bairro e vão direto para ali, ou vão de ônibus. Então, quando a Andréia fala nessa clientela que nós temos, é uma clientela exigente, né? É nesse lado também, né, Andréia? Porque depois que ela assumiu, hoje, por exemplo, no final vai ver a quantidade de pais que frequentam a escola, né? Isso. Então, na verdade, a gente está nesse processo, né? Então, quando eu cheguei, a Nair já estava, né? E eu falo assim, que foi a primeira pessoa até que me recebeu na escola, né? E dali para frente, né? Eu cheguei e falei, olha, Nair, estou aqui junto com você, né? Vamos estar juntos aí, para que a gente possa colocar em prática, né? Então, assim, quando a gente pensa nesses desafios, né, da nossa escola, a gente precisa, assim, de todo uma organização, a gente não pode, assim, fazer nada meio planejado, né, porque quando a família chega, ela precisa ver que realmente teve toda uma organização, todo um planejamento, né, porque eles olham, assim, os mínimos detalhes, né, quando eu falo exigentes, assim, não é que às vezes a gente faz alguma coisa para a comunidade, né, acolhe, aquele sentimento de gratidão. A nossa comunidade é um pouco mais complexa. Então, essa implementação foi pensada já depois, né, de quando iniciou o diretor formador. A gente já desde o início do ano estávamos fazendo ações, aquela reunião de começo de ano, né, de apresentação das normas da escola. Depois a gente teve também, de Dia das Mães, né, que teve a noite com a professora, que fez as danças com as mães. Então, assim, a gente foi fazendo várias ações, né, mas essa ação, ela teve o foco, assim, da entrega dos boletins, só que aconteceu, né, no dia 11 de junho, ali nos horários da manhã, nos horários da tarde. Então a gente fez a entrega dos boletins, também um café para os pais, e além da entrega dos boletins, café com os pais, houve um momento, né, como a gente está fazendo esse resgate, né, por conta dos 80 anos, nós fizemos foto de todos os nossos estudantes, de todos os estudantes da escola, semelhante a essa fotinha aqui, que é a Nair, que está nessa foto, tá? Aham. Se vocês olharem bem, antigamente, a gente tirava uma foto quando nascia com 2 aninhos, ia lá no fotógrafo, ele tirava a gente lá no... E depois tinha na escola. Essa daí eu estou no 2º aninho, né? Bonitinha, mas era bonitinha essa menina, né? E é a colégio de Pitangueiras, né? Grupo Escolar de Pitangueiras, não tinha nem nome. E a Andréia teve essa ideia desse resgate da família, né? Então ela fez essa foto que está aqui comigo, que não pode mostrar as crianças, mas com todos os nossos alunos. Então, quando os pais foram, né, Andréia, pegar o boletim, ele recebia também a foto bonitinha, assim. Isso. A gente não fez ela em formato digital, nós fizemos ela em formato físico. Então, assim, nós tiramos fotos de todos os nossos alunos. Então, assim, teve todo um planejamento, né? E daí a gente mandou, né, revelar essas fotos. Então, assim, quando os pais chegavam e viam, né, o boletim dos filhos, porque assim, o foco não era a nota, né, não era o relatório, mas sim o momento de interação com a escola, com os professores, né, nas salas, as mães choravam, se emocionavam de ver aquela foto, porque hoje, na verdade, assim, é tudo digital, nada é mais muito impresso, né. Então, assim, os pais sorriam, né. Nossa, eles ficaram apaixonados. E eles também, porque a gente manteve, né, ali o cenário que a gente montou, e alguns pais também foram fazer o registro, porque falavam: "Ah, eu nunca tive uma foto dessa", né, e fizeram. Daí se o professor quiser passar.
Então, ali a gente colocou, né, desde a nossa justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, desenvolvimento da ação, por quê? A gente tem um hábito enquanto equipe, a gente faz sempre um planejamento de todas as ações. Daí a gente compartilha com os professores no grupo do WhatsApp, para que os professores, assim, eles compreendam qual que é o objetivo, né, das nossas ações. Então, assim, é claro que o nosso objetivo geral é fortalecer essa parceria, né, com os professores da família, né, com os pais. E ali, essa aproximação, os pais precisam compreender que, assim, o que que a gente espera dos pais? É que eles estejam junto com a gente, né? A gente não quer que eles façam o nosso papel e nem, né, a gente faça o deles, mas que, assim, juntos, a fala ela tem que ter coerência, né. Então uma das coisas que a gente fala muito para os pais é exatamente isso, se o filho chegar em casa falar alguma coisa, antes nos procure, né, que a gente vai alinhar, porque é como uma relação, né, de pais separados, por exemplo, digamos assim, se o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, não dá certo. E a mesma coisa na escola, né. Então assim, a reunião foi muito produtiva, foi muito interessante, porque os pais, eh, assim, todos pontuaram que estão ao nosso lado, né. Eles pontuaram que não, realmente está certo exigir o não uso do celular, do uniforme, porque a gente fez uma fala geral ali, né, no salão, eu e a Naíra, e depois os pais foram encaminhados até a sala de aula, né, com os professores, o momento do café. E o bacana, assim, porque eram os próprios alunos e pais que organizaram esse café. Nós fizemos também enquanto escola, né, nós organizamos ali, um lanche, caso, né, algumas turmas não tivessem, para assim, né, porque a gente pensa em tudo, né, quando a gente organiza, mas foi Não, muito mas legal. Andréia, é que na verdade, aí ó, os próprios alunos organizaram as mesas em cada sala de aula, foi bem legal por causa disso, Solange, ó. Os alunos mesmo trouxeram, nós também fizemos, né, Andréia? A Andréia pediu para Uhum. fazer uma comidinha ali típica, e os pais foram na sala. E aí que foi entregue as fotos dos filhos deles para eles. Então foi, ó, eu vou dizer, foi a coisa mais linda, não é porque contar vantagem, não. E nem porque a menininha ali é bonita demais, mas eles. Que sou eu, claro. Né, André? Mas a recepção que, ó, eles escreveram no quadro, é bem-vindos, meus pais, tal, né? E aqui também o nosso vitral, que a gente nunca pode deixar de mostrar o nosso vitral do Lisímaco, que veio da França, quando o colégio foi construído. E se olhar aqui direitinho, é o colégio e as crianças brincando, tudo como é um retrato total do nosso colégio, né? Mas no vitral que veio da França para nós, né? Posso falar dessa menina um pouquinho? Pode Pode falar. ser junto, né, prof? Uhum. Essa mocinha que está aqui, ó, ela foi minha aluna. A gente não quis colocar muito perto o rosto, né? Mas dá para aumentar. E ela que resolveu, porque o filho dela hoje é nosso aluno, né? E a Andrea, ela mandou a foto para a Andrea colocou aqui, ela pequena, mocinha andando aqui na escola, e ela também fazendo uma foto como se fosse aquela antiga, com o filho dela, né? Isso, é que esse é o cenário, né. Esse é o Uhum. cenário que a gente montou com a bandeira do colégio, a bandeira, né, nos fundos ali do Brasil, colocamos a Barça, a data, né, e daí ela tirou a foto, né, a Lise, que é o nome dela, e daí ali tem uma foto dela, e acho que é 2004, que ela foi estudante, né, no Lisímaco. Então, assim, ela é uma das mães de 9º ano, né, que, assim, ela é muito presente na escola, né. Inclusive aquele símbolo ali do Lisímaco de 80 anos, foram alunos do nosso curso técnico que construíram, porque nesse projeto de complementação de carga horária, os nossos alunos do 2º ano do técnico, eles estão fazendo ações também voltadas aos 80 anos do Lisímaco, que eles que construíram, né, fizeram essa logo com os 80 anos. Então, assim, aqui a foto, né, dessa mãe com o filhinho ali, tá meio cortado, né, o aluno ali, comigo e com a Nair.
porque uma das coisas que na reunião a gente falou para os pais, que assim, essa aproximação, né, dos pais é importante, e que assim, a pessoa, né, o ser ali, o estudante, ele precisa estar à frente do que é um relatório, né. E muitas vezes os pais também, eles nos procuram só para saber da nota, né, daquela nota, daquilo que expressa, mas não de todo um processo do que aconteceu. Então, assim, pela minha experiência de gestora, eu observo, assim, que os pais eles precisam confiar no gestor, né, eles precisam confiar que a gente toma as melhores decisões. E quando eles estão na escola, né, e os filhos chegam em casa contando o que acontece na escola, eles precisam ter esse sentimento mesmo de confiança. Eu acho que é aí que assim, né, que se entrelaçam, né, os laços da família com a escola. Então, essa foi a atividade que a gente, né, quis mostrar na nossa implementação. Então, até enquanto, né, a gente estava aqui na reunião, a Nair mandou para mim a foto da nossa primeira reunião de começo do ano, né, Nair? Assim, diferente com essa reunião, a quantidade de pais, né, então a gente teve aumento considerável de 50% a 60%. Inclusive o Paulo, que é da Secretaria de Educação, né, da SED, a filha dele estuda ali com a gente na segunda série do ensino médio, que ele até falou no vídeo aqui do Formadores, a filha dele estuda com a gente. E daí até ele falou assim: "Nossa, né, que felicidade de ver tantos pais naquele momento, né". Os da manhã e o da tarde, porque a gente sentou, eu lembro, assim, no dia, né, sentamos, assim, na hora do café, e daí eu até falei para os professores: "Ah, acho que não vão vir tantos pais, assim, no período da manhã", que à tarde a gente já está acostumado sempre vir mais, né. Mas, assim, a gente, superou as expectativas, assim, de manhã, guardamos as listas, né, de assinatura dos pais, porque foi, assim, muito expressivo, né, Nair? Sim. Sim. Estou mostrando também agora já, Mostra o colégio lá, que lindo, maravilhoso. Eu sou eu vou apaixonada pelo Lisímaco, né. É. A história dele é bem legal. A história do Lisímaco, ele surge antes da Segunda Guerra, né. Ele só pode ser, colocado o aluno ali, depois da guerra, né. Ó, eu quero falar uma coisinha sobre isso, ó. Essa foto aqui me representa, como já eu sempre sonhei ser professora, porque eu vou contar para vocês hoje que a minha avó era professora, ela era mais escura. Então, os alunos do sítio onde eu nasci, os vizinhos não gostavam muito de que a minha avó alfabetizasse. Minha mãe também era professora, e eu sou uma família de 17 mulheres que são professoras, né? Essa foto aqui, quando a Andréia deu a ideia da gente fazer, eu achei muito legal. E pode passar, prof. Mas, acho que todo mundo viu, né? Girlei, Crisiele, todo mundo viu essa foto maravilhosa da Nair, né, gente? Deu para reconhecer que sou eu, né? Ou não deu? Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Ó, aqui, aquela foto aqui que eu falei para vocês, em todas as salas, tá? Os alunos ofereceram esse banquete para os pais, que a gente não tinha onde colocar tanto bolo, tanta coisa para os pais comerem. E o que eu vejo ali no colégio foi a mudança mesmo, né? Porque eu sempre fiz muitos recitais de poesia e dava bastante gente, mas bastante gente da família para ver o filho declamar, cantar, tocar, né? Essas eram as minhas aulas. Mas eu nunca tinha visto tanta gente assim para pegar um boletim e para vir na escola, para conversar e para tirar a dúvida mesmo, que é uma coisa importante para nós hoje. Eu vejo que a conversa, o relacionamento com os pais é tão importante, mas também se a gente vê, por um lado, a mudança que houve da época, né, de criança, de vocês crianças, né, e o que é hoje, ou a gente está junto, procurando essa... Porque antes o pai não precisava ir na escola, né? Já dava um jeito. Exatamente. Porque eles nem precisavam ir, porque se fosse ia ter alguma coisa de errado com a gente em casa, né? Mas hoje os pais eles vão para defender o filho, né? E eu tô vendo que essa visão tá mudando. A Andréia, ela procura, e eu tô aprendendo muito com ela, né? Uma coisa importante que eu tô aprendendo com ela é o quê? Ela... Tudo
quando ela pode inventar, pensar algum objetivo de trazer a família para a escola, não é só nesse evento que nós fizemos. Gente, Dia das Mães foi fenomenal. Só que a gente falou, vamos colocar só isso, tá bom? Obrigada a todos, meu nome é Nair. Fantástico, uma boa ideia, e vou copiar essa ideia da foto para a gente fazer na nossa escola. Eu vou ficar muito feliz. Eu acho que isso é algo que a gente pode construir sim, e faz com que o filho cobre do pai para ele vir na escola para receber a foto. Né? Então, eu tenho que ir na escola, você tem que ir na escola hoje, pai, porque hoje tem a reunião da sala, tem a reunião da turma, já pede para a turma organizar o lanche, e vai lá junto, entrega a foto e fala, ó, esse aqui é o seu filho na escola. Então, valorize os momentos que você está na escola, eu acho isso bacana, fantástico, é uma ideia que realmente possa, né, a gente pode fazer com que isso realmente faça com que as famílias realmente venham mais ainda para a escola. Fantástico, parabéns, meninas, tá? Podem fazer Continuem isso. assim. Parabéns, Nair. Andréia, parabéns. Muito bem, né? Francis, vamos lá? Doutor, vamos, o senhor coloca para mim fazendo um grande favor? Já está na mão. Só vou fechar a janela aqui que está um barulho. Fecha ali para mim, fazendo um grande favor. Professor, está aparecendo a minha, projeção da minha, acho que o prof enganou. É a sua? É a minha. Então, eu até achei, falei, nossa, aqui. Já é eu, mas enfim. Vamos seguir a ordem, essa daqui, né? Isso aí, vamos lá, Francis. Isso, essa é 8 minha. minutos, 8 minutos, Francis. Tá, encosta aqui para mim, Tainara, a porta, por favor. Ó, então, essa é a minha escola, né? O Colégio Cleoracia, ó, eu falei pra vocês, é tão bonitinho. Eu vejo a Nair falando, mostra a minha escola. A gente vê tanto amor, Nair, né? Você falando nessa sua escola, coisa mais linda do mundo, Nair. É gostoso de ver. Todos, né? Então, esse é o meu Colégio Cleoracia. Eu quero dizer uma coisa. Para a Laís também, quando nós começamos a fazer esse encontro nosso, a Laís falou assim, uma coisa que era o que nós sentimos aqui na escola. Eu senti muito, por mais que a escola dela é do campo, eu senti muito a escola dela, o que ela estava passando, o que a gente passa aqui também. Porque a minha escola é só de ensino médio, e aí a Laís falou bem assim, os pais, porque eles são grandinhos, dá a entender assim que ele já não precisa tanto de acompanhamento. Eu lembro que você disse isso, né, Laís? E eu falei assim, meu Deus, a escola dela tem muito a ver comigo, porque a minha escola é só de ensino médio. E aí, o que eu sinto? A gente sente aqui, porque eles já trabalham, porque já é ensino médio, os pais não procuram, não se importam muito. E aí, o que nós fizemos? Nossa semana na família, eu vou explicando, tá, professor? Eu vou falando. A nossa semana na família, a gente buscou o quê? Trazer isso para os pais. Eles entenderem que o filho pode estar grande, aquilo que nem a gente fala para nós pais. O filho pode estar grande, mas nunca deixa de ser pequeno, ou seja, nunca ele deixa de precisar do acompanhamento dos pais, da importância dos pais, né, em relação aos estudos. Então, nós sentamos com a equipe, essa semana da família nossa, a gente fez voltado para isso. Então, a gente divulgou a atenção para trazer mesmo, foi um jantar com os filhos, sabe? Um jantar com os filhos. E isso a gente queria fazer o quê? Nós queríamos muito, sabe, que o despertar nos pais, essa importância, incentivar os pais a participar da vida escolar dos filhos, sabe? E aí, com isso, ia ter o jantar, e a gente usou também aquela questão, Deus me livre se seu filho se ficar sem o pai ou sem o responsável, e eles vieram, graças a Deus, né? Foi uma noite muito bonita também, deu um bom resultado. E aí a gente chamou um psicólogo, a gente tem aqui bastante contato com o pessoal do CRAS, da saúde, a gente conseguiu uma psicóloga do CRAS mesmo, para falar sobre a importância dos pais na vida, na educação do filho, e trabalhou com a questão principalmente, professor, eu vou falar rapidinho, né, que o senhor colocou aqui que o tempo já estamos ultrapassando tudo, eu acho, né? Foi isso que o senhor colocou? Não, pode falar. Se porventura a minha energia, porque aqui na minha cidade a energia ela
Tá chovendo, por isso o tempo tá feio. Eu achei que era o tempo, nosso tempo de... Se faltar energia, vocês continuam o compartilhamento, tá? Tá bom, pode deixar. Então, aí, para também mostrar para os pais que quando se faz presente na vida do filho, a parte psicológica também influencia muito para o aprendizado da criança. Então, nós mostramos isso, o psicólogo trabalhou bastante nessa área, o quanto o aluno se desenvolve quando tem o acompanhamento dos pais, foi mais focado nisso. Aí, depois nós fizemos a janta, põe lá nas fotos da janta, professor. Nós fizemos o jantar, foi muito legal. Aí, antes disso, nós preparamos os alunos também. A gente fez painel para receber a família lá, ó. Isso. E aí, põe mais uma foto. Nós ensaiamos, tinha turmas para cantar. Teve uns que cantaram para eles e teve outra turma que leram, assim, mensagem. Só que tudo nós já programamos junto com os alunos e os professores, tipo, pai, mãe, quando você está junto comigo, o que acontece, sabe? Então, tudo isso foi lido para eles. Parou a internet, Francis, não estamos conseguindo te ouvir certo. Os alunos que ligam para os pais, os alunos cantavam música para os pais, tudo isso antes da palestra da psicóloga e depois. Aí, depois que terminou a palestra, a gente serviu a fazer um evento desse, a gente com a gente teve que comprar os funcionários e os outros professores ficaram aqui no refeitório e atenderam aos pais. Mostraram para cada pai, falou um pouquinho do seu filho, aquele pai que a gente sabia que o filho precisava mais de atenção, foi falado individualmente. Foi uma noite maravilhosa, deu muito resultado. Gostaram e pediram de novo. Então, foi uma forma que nem os outros vocês conseguiram. Sim, nós ouvimos, assim, não deu certo para ouvir, mas a gente entendeu de que maneira que foi conduzido, tá? Então, acho que ficou bacana. Quando a gente trabalha com a maioria jovens e fazer com que os pais, à noite, eles venham para a escola, isso realmente é algo significativo. E aqui no ensino médio noturno, pelo que eu percebi aqui, os pais realmente compareceram e se fizeram presente. E isso é bacana, porque o ensino médio noturno, como você explicou, muitas vezes eles trabalham e os pais acham que eles já têm a responsabilidade suficiente para tudo. E esse comparecimento mostra que realmente a família na escola faz a diferença e esse trabalho também é fantástico. Muito bem, parabéns. Parabéns, Nair, tá? Eu disse antes, eu vi você também largando os confetes lá. Então, eu adoro fazer isso aqui, ó. Isso aí. O professor, depois no final a gente poderia combinar de se encontrar lá em Foz, né? Eu queria tanto dar um abraço a todo mundo. Nair, eu queria dar um abraço de você, Nair. Amore, eu sou vice. Então, vamos lá. E eu não gosto de viagem, mas venha para Curitiba me ver que vai ser bem recebida. Vamos lá, Marisa. Sua vez, Marisa. Todo mundo te ouvindo. Bom, antes de eu começar a falar da minha implementação, eu quero parabenizar os colegas. Eu acabei não me manifestando com coraçãozinho, com confete, mas aqui, ó, vai um de cada, um coração e um confete que vale para todos, tá? Porque depois eu não coloquei nos primeiros, daí eu fiquei sem graça de colocar nos outros e falar, meu Deus, mas para mim não colocou. Mas, gente, excelente, tá? Muito bom ver. Muito bom ver.
eles Pode estavam falar. cuidando realmente, Marisa, para ver quem colocava Não, coração. Né? eu percebi, só que assim, eu Tô eu brincando, não coloquei no primeiro, daí depois vão tô colocar nos brincando. outros. Mas, Mas assim, Marisa, eu fico de olho, sim. Quem não Ah, coloca. viu? Tá todo mundo ferrado aí, quem não Mas É, colocou. assim, então ó, tá. Vamos olhei, lá. olhei cada detalhe de vocês, muito bacana, viu? Muito lindo o trabalho que vocês fizeram. Mas vamos lá. Bom, assim como alguns colegas, eu também tinha entendido que a ação era para ser de um foco só, né? De uma delas, até da minha implementação foi na família na escola, mas a capa em si da implementação eu acabei escolhendo uma ação que ocorreu em outubro do ano passado, que já é hábito na nossa escola, a gente faz a Semana da Criança, e daí eu falo que é criança e a família na escola, porque nesse dia, um dos dias, a gente chama a família e faz brincadeiras com eles. Aqui a gente está fazendo brincadeira ao ar livre, bastante gente, por sinal. Mas esse não foi o foco. Vamos direto para o foco da ação. Então, né, aqui a gente coloca a identificação do desafio. O nosso desafio, as nossas reuniões, uma média de 20% a 30% de participação, né, os nossos eventos com os pais, o foco era a gente conseguir aumentar isso. Então, o que foi pensado fazer na Semana da Família na escola? Nós unimos ali, pode ir passando, já ir direto lá Ali eu coloco, né, que a maior dificuldade, como os colegas, são os pais do ensino médio, porque os nossos estudantes, quanto os maiores, os pais pensam que já pode deixar eles por conta. E então, o que nós pensamos? Como que a gente ia fazer unir nesse dia? E até foi um ponto positivo, a gente fez 2 dias diferentes. Eu achei muito bacana, porque até, assim, é 2 dias de trabalho, mas em turnos diferentes, dá a impressão que a gente ganha um gás a mais do que fazer tudo num dia só. Então, na quinta-feira, dia 23, nós fizemos com a família dos familiares do ensino médio, de manhã, e na sexta-feira foi com os do Fundamental à tarde. Então, o primeiro momento ali, só volta um pouquinho naquela tela dos momentos, por favor, só para a gente explicar. Então, o primeiro momento era a acolhida com os pais, eles chegavam na hora do recreio, ali lanchavam junto com os filhos, tinham o café para eles. O segundo momento, depois do recreio, os filhos voltavam, no caso... Perdão, só repetindo, de tarde é no horário do recreio, de manhã nós fazemos no horário do café de entrada, porque os pais da manhã, eles já me pediram para que quando tem evento da escola, fazer cedo, porque daí eles vão, participam e depois vão trabalhar. Então, a gente já prioriza fazer nesse horário do café de entrada. Daí teve o café de entrada junto com os filhos entraram para dentro da sala, daí os pais ficaram comigo e com o pedagogo, ali a gente fez um momento ali de orientações gerais para eles, mas pouca coisa, porque não era o foco, chamar a atenção deles naquele dia, né? E depois nós promovemos um tour pela escola, o terceiro momento, que daí nós passeamos pela escola, a escola até eu já comentei isso em outros momentos com vocês, que ela passou por reformas recentes, então foi uma forma de apresentar para os pais tudo que tinha sido feito, né? Tínhamos também, a gente pediu para os professores deixarem bastante trabalhos expostos dos alunos, então a gente usa muito ali a parede dos blocos superiores, que ela tem o revestimento de azulejo, para colocar os trabalhos em exposição. Eu tenho uma professora de arte que ela faz trabalhos ali de artes visuais excelentes com os alunos, ficam muito bonitos. Eu falo, tem dia que está aparecendo, nossa parede está parecendo um mural de exposição mesmo, de museu, assim, dá a impressão até umas artes Van Gogh ali, muito bonito. E depois disso, desse momento, a ação era os pais entrarem dentro da sala com os filhos e participarem das aulas junto com os filhos, em torno de 15 a 30 minutos. E assim, naquele momento já foi deixado as cadeiras especiais para eles lá sentarem dos lados dos filhos, né? A aula ia seguir, os professores já estavam orientados que o que eles iam fazer não era para mudar nada do planejamento, e era para fazer com os pais ali. E a intenção era a vivência mesmo dos pais da realidade com os filhos. A única exceção foi a turma do segundo ano do ensino médio, que é por causa do itinerário do IFA, que daí nós unimos nesse mesmo dia a apresentação dos trabalhos que eles elaboraram no tocante dos 3 componentes, né, das 3 unidades ali que formam o IFA. Então, ficou assim, a deles ficou mais no formato mostra cultural. Inclusive, os pais que estavam nas outras salas, fazendo a vivência com os filhos, os pais do primeiro ano, e da primeira série e da terceira série do ensino médio, depois também prestigiaram a apresentação dos alunos da segunda série, assim como os colegas das outras turmas também.
bem. Isso de manhã. De tarde foi aquela com o ensino fundamental, foi a vivência dentro de sala. E depois nós encerramos esse momento todo com a entrega dos uniformes que vieram do Estado. Daí a gente uniu tudo no mesmo dia. Nesse dia nós temos 200 alunos na escola, somando a presença manhã e tarde, nós tivemos perto de 80 famílias presentes. Então, assim, aumentamos o índice, melhorou. E, assim, incentiva a gente a fazer cada vez mais. Aqui vocês podem ver, tem as fotos. Prof, só volta um pouquinho naquela anterior, ficou pequenininha. Ó, mas a gente inicia ali com as fotos do Momento Família, né? Ali no Momento Café, aliás, da acolhida. Você pode ver que nas paredes está espalhado todos os cartazes, os trabalhos que os alunos fizeram. Ali o tour, ó, até eles subindo para a quadra, descendo, embaixo observando os trabalhos dos filhos expostos. Pode seguir, prof. Aqui já é a parte, nas duas fotos de cima, vocês podem ver um pouquinho da mostra cultural lá da turma da segunda série, e embaixo, ali, ó, né, a gente tendo o cuidado de ter aquela foto padrão ECA digital, que, meu Deus, isso aí agora está pegando difícil com a gente, mas enfim. E ali, na parte de baixo, é uma foto da turma do 7º ano. Eu achei muito interessante que nessa turma, a professora de matemática colocou os pais para resolver as atividades no quadro com os filhos, porque ela tem esse hábito de colocar os próprios alunos fazendo ali no quadro. E os pais foram junto para ajudar. Gente, mas é muito bacana, tá? E nessa sala foi os que os pais mais demoraram para subir lá para a fila do uniforme, porque eles gostaram de estar ali. E assim, o que a gente teve depois de feedback, os pais perceberam, nossa, como foi bom ver. Meu Deus, como eu percebi que o meu filho é desatento dentro de sala. A professora já tinha explicado para ele, dali a professora acabou de falar, ele fez a mesma pergunta do que ela tinha acabado de falar, sabe? Coisas que a gente falou, se o pai não está ali, ele não vivencia, a gente só falando, né? Então, assim, foi muito bacana. Aí nós tivemos também, né, até eu não coloquei aqui, mas vamos ver se ainda antes de mandar para o professor eu coloco. A gente deixou aberto, depois do momento, encerrou com a nossa, que nós temos exposto ali no hall de entrada da escola, a nossa caixa de sugestões, que os pais poderiam, né, já deixamos ali com lápis, com caneta, com folha, se eles quisessem deixar uma avaliação para nós do trabalho geral, como está a escola, ponto positivo, ponto negativo do nosso evento, e nós tivemos algumas manifestações ali, e foi bacana, que é uma forma também de ouvir eles, né, então, assim, o resultado foi positivo, como eu disse para vocês, a ideia de fazer mesclado, um dia faz para o ensino médio, outro fundamental, gostei também, porque o dia que era tudo junto é bem cansativo, e agora vamos lá, né, dia 10 nós temos o nosso encerramento com a festa julina, e esse ano vai ser o primeiro ano que nós vamos abrir para que venham os pais também participar, porque até então os nossos 2017 foi o último ano que nós fizemos festa julina aberta à comunidade geral, né, no sentido festa julina venda, arrecadar dinheiro. Depois disso era só encerramento, festa julina interna com os alunos. E esse ano os alunos pediram, diretora, vamos convidar nossos pais para eles verem a gente dançar? Eu pensei comigo, por que não? Né? Se o foco da família, esse ano é a família na escola, vamos lá, nós vamos fazer a experiência de ter eles. Só que daí eu encerro, gente, porque eu tenho uma dificuldade, eu já comentei isso com vocês, pelo fato da escola ser manhã e tarde, fazer os eventos manhã e tarde, a adesão é pouca, né? E eu tenho, assim, uma certa dificuldade de programar um evento, de repente, no noturno, de repente, no final de semana, porque a gente sabe não é a carga horária da equipe da escola. Então, até eu coloco ali, professor de sugestão, tomara que chegue lá na sede, né? De repente, esses eventos famílias na escola, quando ocorre assim, digamos, num turno extra, alguma coisa, contarem como carga horária também. Porque tá aí, é dia letivo, é carga horária, vai contar, então por que não fazer, né? Então, assim, foi uma sugestão que eu deixei, eu encerrei meu trabalho com essa sugestão. E é isso, né? Essa foi a minha... Legal. E a tua festa junina vai dar certo, vai ver. Ai, que bom, tomara. Vai bombar, pode ter certeza. Tomara. Os pais gostam disso e eles participam disso, tá? Verdade. E você vai conseguir fazer exatamente aquilo com que os alunos também, porque parte isso dos alunos, porque a sugestão é deles, e quando parte dos alunos, tudo se torna mais fácil. Exatamente. Muito bem, parabéns também, Marisa. Obrigada. Tem o microfone, prof.
Hoje o tempo ele é bastante curto para nós. Nós vamos continuar para rapidinho para a gente não ficar muito tempo. Mais uns 10 minutinhos eu acredito que a gente faz o encerramento, tá? Então, olha aqui. Memórias da nossa jornada. Como a gente está chegando ao fim, tá? Desses 12 encontros que a gente teve, muita troca, inúmeros aprendizados e um propósito comum a todos, que é fortalecer a gestão para garantir as melhores oportunidades aos estudantes. Este é o nosso propósito, tá? E eu vou fazer um registro da nossa foto maravilhosa depois, e antes disso, eu preciso falar de como fazer a entrega, tá? Girley, já vou te falar aqui para você entender. Se tem mais alguém no link, aquele link da implementação, ninguém vai conseguir abrir, Girley. Você precisa colocar lá como leitor todos que têm acesso ao link, porque a gente não consegue abrir e tem que sempre solicitar o acesso. Então, quando a gente adiciona o link, vocês podem verificar em todos os links do portfólio, também da implementação, se alguém adicionou, que tenha acesso, porque senão precisa sempre estar enviando a solicitação para acessar e fazer a abertura do link, tá bom? E aquele da implementação a gente não consegue abrir, tá, Girei? Não quero atribuir menos de 10 para ninguém, porque eu acho que o nosso engajamento, a nossa participação e tudo aquilo que a gente promoveu é algo realmente para ser construído nas escolas e tornou nossa função de líder algo sempre a acrescentar com o nosso compartilhamento. Mas não esqueçam, olha aqui, ó, até dia 3, estão vendo aqui? Para o portfólio, entregar, para a implementação, depois de concluído, até o dia 3, fazer a entrega clicando nesse botão aqui. Posso fazer a devolução para vocês fazerem alguns ajustes, mas eu vou até no final de semana, agora até no dia 3, no máximo, colocar os pontos para cada um fazer os ajustes que eu acho pertinente para melhorar ainda mais o portfólio. O que precisa acrescentar, o que precisa ajustar, algo nesse sentido. Se eu não chamar vocês é porque está tudo legal, bacana, no dia 3 vocês fazem a entrega. Combinado assim? Tá? E se tem alguém que tem dificuldade para fazer a entrega, é só chamar. Mas é aqui, ó, entrega do portfólio e fazer a entrega da implementação, até a data do dia 3. Tá bom? Muito bem. Leia para nós, Nair, essa mensagem final aqui do nosso encontro. Tá fechado o microfone, Nair. Pessoal, obrigada por participar junto comigo, dar um cantinho do coração de vocês aí, porque eu sei que é assim mesmo a nossa vida. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo, retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Paulo Freire. Lembre-se, meus amigos queridos, ninguém caminha sem aprender a caminhar. Um abraço a todos. E pode colocar coraçãozinho aí, que esse negócio de, ai meu Deus, né? Agora eu vou colocar para vocês. Eu vou colocar para mim também, pronto. Isso, vou colocar para vocês. Tudo aquilo que a gente passou durante esse encontro, eu acho que a gente sempre cria algo bacana. Conhecer pessoas diferentes fica marcado na nossa memória e no nosso coração. E tudo que se passa durante toda a nossa vida chega num momento em que a gente vai lembrar da diretora Nair, da diretora Andréia, da diretora França, da diretora Marisa, da diretora Solange, da diretora Grisiele, do diretor Girley, do diretor Luiz. A gente sempre lembra os momentos e algo que foi marcado através daquilo que a gente compartilhou. Então, a liderança que inspira nos nossos encontros foram muito mais além do que os conteúdos técnicos. Foram momentos de escuta ativa, de compartilhamento, de angústia e, acima de tudo, de
celebração de pequenas e vários que acontecem no chão da escola, e vitórias que acontecem no chão da escola. Obrigado por cada fala de vocês, por cada hipótese levantada e cada compromisso assumido com a educação pública de qualidade. E o que mais nos representa é essa imagem, tá? É o momento em que nos representou durante toda essa jornada. O olhar de cada um, o rosto de cada um, e vocês podem ter certeza que durante todo esse período ficou marcado no meu coração, e eu me sinto feliz em poder estar com vocês nessa jornada. Porque a gente aprende muito com todos, de cada um com sua maneira, explicando aquilo que consegue realizar, os desafios que surgem na escola para serem enfrentados, e sempre pensando no carinho, no amor dos alunos e dos profissionais que estão na escola, tá bom? E esse aqui é o momento que vai ficar registrado para mim. E com certeza para vocês também. E eu não posso deixar de mostrar também um pequeno videozinho, curtinho. Eu tinha um hábito de sempre estar colocando, mas muitas vezes ele não consegue fazer já também na gravação. E eu vou colocar esse videozinho porque eu acho que ele é bem pertinente para o momento em que muitas vezes a gente consegue transformar pequenas memórias da gente. Mas fiquei tão bonita naquela foto, meu Deus. Que o nosso momento seja esse.
que não desistimos um dos outros e que cada um registre e que fique marcado na sua memória aquilo que passamos durante essa jornada. Me sinto lisonjeado, honrado em fazer parte desse grupo de diretores, tá bom? Um grande abraço, façam o melhor na escola de vocês, com aquilo que vocês têm, sempre pensando no bem dos seus professores e estudantes, porque eles precisam de vocês e vocês foram escolhidos para fazer essa função. Muito obrigado, um grande abraço a todos e se sintam sempre bem acolhidos aonde eu estiver e como posso ajudá-los em qualquer uma das circunstâncias que fala em Educação Pública do Paraná. Tá bom? Um grande abraço. Abraço, pessoal. Gente, boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Fique com Deus. Tem que tirar foto. Tem que tirar foto. Ai, saiu. Pera. Levante a mão para foto. Deixa chamar o Luiz de volta. Cadê a mão, gente? Volta, Luiz. Tá com tosse. Pois é. Abraço, gente. Foi um prazer. Abraço. Obrigada por tudo, professor. Deus abençoe. Vamos lá. Espera aí que eu não ergui minha mão. Então ergue, Francis. Ai, meu Deus, não estou achando aqui. Achei, pronto. Pena que o Luiz não está conosco. Deixa eu ajeitar. Isso, vamos lá. Mais uma vez, só um pouquinho. Ó o Luiz chegou. Muito bem, Luiz. Vamos lá. Valeu, gente. Um grande abraço. E eu vou conversando com vocês. Deixa tudo ajustadinho, tá bom? Um abraço que eu tenho que ver aqui que disparou o alarme de incêndio. Escola compartilhada, eu vou te falar. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até. O professor, coloca lá no grupo aquela foto que o senhor fez, nossa. Posso sim. Ai, coloca logo, tá? Tá bom. Um abraço, tchau. Prof, eu mandei o portfólio, mas se tiver algum problema lá com os links, me devolve, que deu arrumo, tá? Eu acho que não vai ter problema nenhum, não. Ah, mas então tá. Mas é que eu já quis mandar. Então, obrigada. Então, tá bom. Até, Até, tchau. Francis. Tomara que se encontramos.